Olá, olá a todos. Meu nome é Isabela Batista Pires e eu vou apresentar para vocês esse trabalho intitulado Participação Social como Sistema Autopoético, Análise das Instâncias Participativas no Brasil. Esse trabalho é desenvolvido no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, dentro do grupo Nômades USP, e eu sou doutoranda, orientada pela professora doutora Ania Práticos. E eu vou começar dando contexto para vocês, o contexto do trabalho, né? A gente parte do princípio de que as crises socioambientais que a gente está vivendo no momento exigem respostas sistêmicas que sejam integradas, profundamente transformadoras, para que a gente consiga gerar cidades resilientes. E para que as cidades sejam resilientes, a gente precisa ter cognição distribuída, que vai se referir à capacidade das pessoas de serem resilientes. Então, para isso, a gente precisa fortalecer a participação social e principalmente no planejamento urbano, para que a gente consiga enfrentar as crises climáticas, o colapso ecológico que a gente está vivendo e que, de certa forma, também é uma crise democrática. Principalmente porque o Brasil ele vive um processo de fragilização democrática, com um distanciamento entre o Estado e a sociedade civil e principalmente as instâncias participativas tomadas, tendo sido capturadas por interesses privados, pela classe dominante. E aí, de pano de fundo da pesquisa e do trabalho que a gente vai apresentar aqui também, tem a questão da transformação socioecológica, que a gente vai trazer que precisa, para enfrentar o colapso, a gente precisa também requerer mudanças estruturais profundas nessa relação entre sociedade, economia e natureza, visando parar com essa mercantilização da vida e evitar essa centralização do poder decisório, né, para que a gente consiga cidades que sejam baseadas em justiça ambiental e social, com equidade, regeneração e uma autonomia coletiva dos cidadãos. O objetivo desse trabalho aqui, então, é analisar criticamente o sistema participativo brasileiro à luz da teoria da autopoiese. A metodologia é uma abordagem qualitativa de natureza teórica analítica, com base em revisão bibliográfica e análise crítica das instâncias participativas brasileiras, buscando articular os aportes da teoria da autopoiese, a caracterização do que é uma participação social qualificada, para que a gente consiga alcançar a resiliência e, né, em outra instância, a cognição distribuída dos cidadãos. E aí, o que é uma participação de qualidade? A gente vai partir do princípio de que ela precisa ser real, então ela precisa ter uma capacidade de influenciar de fato as decisões públicas, ela precisa ser ativa, então o engajamento dos cidadãos precisa ser significativo, ele precisa acontecer em todas as etapas do ciclo, né, de criação e implementação das políticas públicas, e sempre que possível ser direto, com engajamento não de forma representativa, mas com engajamento real das pessoas. Além disso, é muito importante que a informação seja compreendida e apropriada pelos participantes, né, para que eles consigam gerar sentidos compartilhados e as decisões tomadas serem mais qualificadas. Então, no processo de participação social, a gente precisa oferecer a capacidade das pessoas de conhecimento e capacitação para que elas consigam tomar essas decisões mais qualificadas e consigam também absorver as informações que estão sendo compartilhadas com elas. Além disso, a gente precisa também de uma independência em relação ao Estado, no sentido de que não seja o processo capturado por essa classe dominante, por essas forças dominantes, e também que ele tenha continuidade, mesmo com mudanças de governo, ou mesmo sem, com governos que estão discordando de algumas populações da comunidade. Então, que a decisão comunitária, que a decisão da população seja priorizada. Além disso, é também uma participação que é frequente. Então, é frequente com o envolvimento contínuo das pessoas. Então, que seja incentivado que as pessoas estejam sempre engajadas, sempre participando e que elas sejam capazes de estar presentes na maioria das etapas, né, em todas as etapas, para que, de fato, as decisões elas sejam, para que haja um aprendizado e as decisões elas sejam de fato tomadas de forma informada. E aí, o que é autopoiese, que é a teoria que a gente vai usar para analisar. A autopoiese, ela foi criada pelos biólogos chilenos, o Maturana e Varela, e eles vão se basear na célula viva para falar que o sistema autopoético é um sistema vivo, que ele é aquele que produz e organiza os próprios componentes e mantém a sua identidade apesar das interações externas com o ambiente. Então, mesmo diante de perturbações, né, ele é fechado organizacionalmente, mas ele consegue acoplar ao ambiente
uma forma que ele não responde de maneira mecânica, mas ele responde internamente, ele é capaz de ler a perturbação do ambiente e responder com uma cognição. E é um sistema também capaz de aprender e evoluir. E aí o Luhmann, ele vai trazer a teoria da autopoiese para a teoria dos sistemas sociais dele. E aí ele vai dizer que, na verdade, os sistemas de comunicação que são capazes de se autoproduzir, né? Então, os sistemas de comunicação são autopoéticos. É um sistema que ele vai se autoproduzir pelos próprios códigos. Então, por exemplo, o sistema jurídico ele só consegue reconhecer as comunicações jurídicas. Então, é fechado operacionalmente, mas ele também consegue responder ao que está vindo do ambiente, né, do entorno, no sentido de que ele precisa entender a linguagem. Então, esse sistema jurídico ele só vai entender, só vai ter ressonância dentro dele, do ambiente, se estiver falando na linguagem dele. Então, a comunicação, que é a base da reprodução e autonomia dos sistemas sociais. E aí também a gente traz duas críticas, que é a crítica do Matur, em específico a teoria de Luhmann, e a crítica de Baltazar, nas cidades, dizendo que as cidades não podem ser autopoéticas. Então, Matur vai falar que a comunicação, se ela está só considerando os códigos internos do próprio sistema, isso é o sistema que se comunica, e não as pessoas, isso exclui as subjetividades e os conflitos, né, as possibilidades de conflito. E Baltazar vai falar que a cidade ela é porosa, desigual, histórica, e ela não cabe nessa lógica autopoética de um sistema fechado, né? De forma que a autopoiese, ali, quando interpretada dessa forma, ela favorece a reprodução de estruturas normativas e da classe dominante também. E aí o que a gente vai propor uma releitura aqui no artigo é um olhar relacional. Então vai trazendo que a participação é uma comunicação viva entre as pessoas. Então a participação como sistema autopoético, no sentido de que é a comunicação entre as pessoas e essa troca que vai produzir o sentido coletivo e vai proporcionar espaço para a subjetividade e para o dissenso também. Além disso, quando a gente vê o sistema participativo como sistema autopoético, o intuito é que a cidade seja uma ecologia de relações, né? Então, a autopoética como reorganização das redes vivas, e não como uma cidade, uma estrutura fechada, né? Mas como um organismo vivo das pessoas que se relacionam e conseguem construir conhecimento e evoluir. Então, a autopoética participativa, ela vai valorizar essa plasticidade, que é essa capacidade de responder ao ambiente, trazer a memória coletiva e um aprendizado social entre os sujeitos. E aí a gente cria cinco, a partir da autopoiese, da crítica desses autores, a gente cria cinco categorias de análise: a diversidade comunicativa, a memória social, plasticidade organizacional, acoplamento territorial e a ressonância institucional. Então, a gente vai avaliar as instâncias participativas brasileiras no sentido de entender a capacidade delas de incorporar as formas de expressão e saberes, a capacidade do sistema de proporcionar experiências de aprendizado, a capacidade dele de rever as normas e as práticas em respostas a novas demandas, o grau de enraizamento do sistema nas realidades locais, culturais e ecológicas, e a capacidade desse sistema de se transformar também em resposta ao que ele ouve, ao que ele absorve. E aí, essas são as instâncias participativas que elas advêm da Constituição de 1988 e do Estatuto da Cidade, importantes para a gente também com foco no planejamento urbano. E aí, quando a gente avalia as cinco categorias, né, a gente acopla aqui as instâncias participativas juntas, a gente vai ver que a maioria, a diversidade comunicativa é baixa, e quando ela é alta, né, por exemplo, no orçamento participativo, nos planos de diretores, ela vai depender de ter uma vontade política para ser implementada. E aí, no geral, a memória social de todos eles é baixa, então eles não são capazes de gerar aprendizado, de ter um acompanhamento contínuo e de gerar essa autonomia nas pessoas. A plasticidade organizacional também, no geral, ela é baixa, e quando ela é mais alta, por exemplo, nas plataformas digitais, ainda é um modelo frágil, porque também, de certa forma, exclui algumas parcelas da população. O acoplamento territorial também ele vai ser mais forte na questão do orçamento participativo, dos planos diretores, reuniões com grupos de interesse, mas, de novo, também depende que essas decisões elas sejam institucionalizadas, né? Que elas se tornem políticas públicas, depende da vontade política. E, no geral, a ressonância institucional considerada baixa, exceto pelo AP e pelo PD. E aí, como conclusão
da pesquisa, a gente vai ver que o sistema participativo brasileiro, ele é estruturalmente contraditório. A gente tem muitas instâncias participativas existentes, mas algumas delas funcionam com baixa efetividade, com uma escuta simbólica. Então, algo só para legitimizar algumas políticas que já existem, né, com o distanciamento dos territórios, das comunidades, dos cidadãos. A maioria das instâncias ela vai ser muito tecnocrática, muito rígida, e incapaz de responder, com pouca adaptabilidade e baixa ressonância institucional. Então, os movimentos de base, eles não encontram ressonância dentro dessas instâncias participativas. Os mecanismos híbridos e mais flexíveis, por sua vez, eles têm um maior potencial autopoético pelas cinco categorias analisadas, mas, de novo, como eu falei anteriormente, eles dependem da vontade política e da continuidade da governança. Então, às vezes, se muda o governo, também deixa de ser eficiente. Aí, os instrumentos com maior vínculo territorial, que são os orçamentos participativos e os planos diretores, eles são bons, eles se destacam quando bem conduzidos. Mas, quando não tem a vontade política, também dificilmente eles vão conseguir se destacar e vão ter mais um valor simbólico. As plataformas digitais e os mecanismos insurgentes, eles encontram pouca ressonância institucional, como eu tinha falado anteriormente. E aí a gente vai ver que a autopoiese ele oferece um novo critério de avaliação para que, em vez da presença formal, da existência desses mecanismos participativos, né, das instâncias participativas, a gente passe a avaliar esse sistema participativo brasileiro a partir da capacidade dos cidadãos e das pessoas de aprender, escutar e se transformar. Então, da capacidade deles de adquirir essa cognição distribuída. E aí, ter uma autopoiese participativa, ela é estratégica para a resiliência urbana, né? É o que vai gerar essa nossa capacidade, porque as cidades, elas não conseguem se tornar resilientes só com a infraestrutura. Mesmo que a infraestrutura seja resiliente, a gente também precisa capacitar os cidadãos, ter comunidades engajadas e uma governança em escuta contínua. A pergunta que a gente buscou responder com esse trabalho, com o artigo, e nessa apresentação pode a participação social ser compreendida como um sistema autopoético? Sim, desde que ela não seja o fim da crítica, né? Mas o começo de uma escuta radical. Então, passar a entender as pessoas como um sistema participativo e não só a instituição, né? As instâncias participativas. Entender as pessoas e a capacidade de cognição distribuída delas. E aí, a partir disso, a gente consegue falar que a cidade pode aprender também a partir da sua população de pessoas engajadas, né? Engajamento real. Essas aqui são as referências utilizadas no trabalho. Eu deixo aqui meu obrigada para quem assistiu a apresentação e o contato. E também destaco que o trabalho ele foi desenvolvido com o apoio da CAPES, né? Com o financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível superior. Meu muito obrigada.